Bom dia, pessoal! Tudo bom? Como é que vocês passaram o feriado? Pessoal, olha só. Hoje a gente vai fazer atividade no livro de ciências, tá legal? Peguem aí o livro de ciências que a Pro vai explicar tudinho pra vocês. Lindos, olha só. Hoje no nosso livro de ciências, tá? A gente inicia a lição 27, lá na página 114. E a gente vai estudar sobre a água doce e a água salgada, certo? Vocês sabem onde a gente encontra água doce e onde a gente encontra água salgada? Vou mostrar para vocês. Olha que linda essa praia, né? Um mar bem bonito, uma praia bem bonita. Nos mares, nos oceanos, nós encontramos a água salgada. Sabe quando a gente mergulha no mar assim e dói o olho, parece que queima um pouco mais? Porque a água do mar, ela contém sal, porque ela vem lá dos oceanos. E a água dos oceanos contém cloreto de sódio, que é a substância que é usada no sal de cozinha. Inclusive, o sal de cozinha, ele é extraído, ele é retirado do mar, tá bom? Mas por que a água do mar tem sal, professora? Ora, porque lá quando se deu a formação da Terra, quando se deu a formação dos oceanos, nos oceanos nós tínhamos muitas substâncias químicas, tá? Minérios, nós temos muitos minérios, resultado de animais que se decompõem, da própria areia, né? O mar, ele é com terra, ele possui terra por baixo, então todos esses materiais, eles liberam minerais e principalmente cloreto de sódio na água do mar, por isso que ela é salgada. O Mar Morto, que fica na Europa, ele tem tanto sal, que a gente não afunda. A gente fica boiando qualquer objeto, qualquer ser, assim, né? Que mergulhe, que fique na superfície da água do Mar Morto, a gente fica boiando. Ficará boiando nele, não afunda. Porque precisa de um peso muito maior para poder afundar, porque tem muita concentração de sal. É o mar mais salgado do mundo. E aí vocês vão me perguntar, professora, mas a água da lagoa, a água do rio, a água do açude, ela é doce? Ela tem açúcar? Não, ela não tem açúcar. Nós chamamos ela de água doce porque ela não possui o cloreto de sódio. Ela até possui alguns outros minérios, né? Pode possuir, depende da formação dela. Mas o cloreto de sódio, ela não possui, por isso que ela é chamada água doce. Não é que ela seja doce, é porque tem ausência de sal. O sal a gente só encontra na água salgada. O que pode acontecer em algumas regiões é ter um encontro do rio com o mar. E aí aquela água ela vai ficar saloba, a gente chama de água saloba. Ela não é nem tão salgada e nem tão doce. Ela fica um sabor estranho, como se fosse aquele soro que a mãe faz quando a gente está doente. Quando o rio avança, né? Quanto mais para dentro do rio tu chegar, menos sal tu vai ter na água. Não é que a água do rio seja salgada, é o sal que ela recebeu da água do mar, tá? Agora a gente vai para as perguntas. Pessoal, peguem aí o livrinho de vocês, tá? Vamos lá, a gente tem as perguntas da página 117, tá bom? Então, a gente tem a pergunta A, aprendendo conceitos. Então, eu tenho que definir o que é água doce, que é água que não possui cloreto de sódio, o que é água salgada, que é água que possui cloreto de sódio, o que são sais minerais, que são as substâncias que estão dissolvidas, que estão misturadas na água, o que é H2O, que é a água, é a forma científica, o nome científico da água é H2O. Sódio é um elemento químico presente na molécula do sal, tá? Então, sódio é um elemento químico que faz o sal. E raios ultravioletas. O que são raios ultravioletas? São radiações solares, né? São os raios do sol que têm muita energia, tá? E que atingem a Terra, que chegam até a Terra. Bom, então aí a gente tem a B, entendendo o texto. Por que há mais água salgada do que doce? Lembra quando a gente estudou lá as características da Terra? A gente viu que tem mais oceanos, tem mais mares, né? Boa parte da Terra, uma grande parte da Terra, mais da metade da Terra, ela é coberta por água, por oceanos. Então, por isso, porque existem mais oceanos, os oceanos são maiores
não em quantidade, mas eles têm mais água. Então, eles são maiores que os rios, os lagos e as geleiras. O que significa o termo água salgada? Significa que a água contém cloreto de sódio. O que a água doce tem açúcar? A Pro já explicou, disse que não, é que a água doce não contém o cloreto de sódio. De onde veio a água que formou os oceanos primitivos? Bom, a água que formou os oceanos, que formou os rios, que formou os lagos, ela veio do vapor de água que tinha na atmosfera, que caiu como chuva e aí encheu os oceanos. Onde surgiu a primeira forma de vida na água na Terra? Claro que isso conforme cientistas, tá? Então, lembra que a Pro falou que nós temos várias teorias, né? Tem a teoria criacionista, tem a teoria da evolução das espécies. Então, nós temos várias teorias sobre a formação da vida, tá? Não quer dizer que essa seja a correta. Existem outras, o livro utiliza essa. Se não se sentir à vontade para responder, não precisa. Bom, segundo o livro, segundo a teoria evolucionista, a primeira forma de vida surgiu na água, tá? Aí vem a pergunta 6. Por que a água dos mares primitivos favoreceu o surgimento da vida? Bom, segundo a teoria evolucionista, é porque, como a água lá do mar, ela tinha bastante minérios, né? Bastantes componentes químicos. E o Sol era muito forte, nós não tínhamos uma camada que envolve a Terra, que se chama camada de ozônio. O Sol chegava mais forte na Terra, nas águas, facilitou a junção das moléculas, né? A junção de vários componentes químicos, dando assim vida, formando as primeiras formas de vida. Porque a chuva cai no mar, que cai no mar não é de água salgada. O que isso tem a ver com os estados físicos da água? O que acontece, né? Quando a gente tem lá um mar cheio de sal, o que vai evaporar? Quando a água esquenta, né? A gente viu que quando uma matéria esquenta, né? Uma substância ela é aquecida, ela evapora, ela troca de forma. E quando a água é aquecida, acontece isso, ela evapora. Só que quando a água do mar evapora só a água, o sal não vai junto. O sal não evapora com a temperatura que chega na Terra. Então, a chuva que forma é uma chuva de água doce, porque só sobe a água para as nuvens. O sal não, o sal continua no oceano, tá? Juntando as ideias, vamos lá para o C. Porque a água porque na água é mais fácil de acontecer a síntese das moléculas, por causa da quantidade de minérios que tem, tá? Não, peraí, pulei uma, desculpa. Porque a vida começou na água e não na Terra. Porque era mais fácil de acontecer a síntese das moléculas, essa é a pergunta correta. 2. No início da formação da Terra, a camada de ozônio ainda não havia sido formada. Como isso foi importante para o surgimento da vida? Ora, ela permitiu que o Sol chegasse mais forte na Terra e evaporasse, ajudasse a misturar as moléculas mais fácil, sintetizar as moléculas mais fácil. 3. Quando a vida começou a surgir na Terra, a camada de ozônio ainda não havia sido formada. Como foi possível haver vida naquela época se hoje isso seria impossível? Bom, os seres vivos que formaram naquela época, segundo a teoria da evolução das espécies, são diferentes dos seres vivos que existem hoje, né? Com o passar do tempo, né, e por causa das condições de clima, de temperatura, de vida, os seres vivos foram se modificando, se adaptando, tá? Essa é a teoria da evolução das espécies. 4. Procure no dicionário o significado da palavra dessalinização. Tem alguma coisa a ver com tirar o sal. Reveja a explicação do texto sobre a composição da água da chuva que cai no mar. Depois disso, explique o que é preciso fazer para que a água do mar seja potável. Pensa bem. O sol aquece a água do mar e ela sobe em vapor d'água, sem o sal. Então, o que será que eu preciso fazer para transformar a água do mar em potável? Se algum dia nossas fontes de água potável, nossas fontes de água doce, né, que é o que é potável, que é o que a gente pode consumir, elas acabarem,
como é que a gente vai fazer para utilizar a água do mar? Tem alguma coisa a ver com temperatura, tá? Pensem nisso. Meus amores, terminamos por hoje. Beijo grande.